Segunda carta do apóstolo Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do 16 em diante até o 21. Embora eu vá pensar de todo esse texto, 3 questões para quem quer servir ao Senhor. Primeiro, vontade. Segundo, determinação. E terceiro, sintonia. Vontade, determinação e sintonia. Diz assim, a partir do versículo de número 16: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais um dia. Estamos no segundo domingo do ano. Que alegria poder adorar ao Senhor. Está fazendo parte, ó Deus, de mais um ano que o Senhor está nos concedendo. E agora, Senhor, move todos os obstáculos, que o Senhor possa transpor todas as dificuldades, para que a palavra do Senhor chegue ao nosso coração e nos influencie. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? O apóstolo Pedro, ele está tratando lá no finalzinho do texto que nós lemos sobre a vontade humana. Ele dispensa na revelação de Deus a vontade humana. Ou seja, todos aqueles que escreveram a palavra de Deus foram instrumentos usados por Deus para o registro das Escrituras, que nós conhecemos, as Escrituras Sagradas. Eles foram inspirados por Deus. Então ele descarta qualquer vontade humana, qualquer manifestação humana para o registro da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas ele registra descartando a vontade humana, dizendo somente a respeito deste tópico, da manifestação, porque ocorre uma inspiração e depois ocorre uma iluminação. A inspiração é a contribuição divina para que homens sejam inspirados para registrarem aquilo que Deus está revelando. Ou seja, para registrar e escrever, ocorre uma inspiração. E a iluminação é para a gente entender o que foi inspirado e foi registrado. Então hoje, pastor, o seu sermão, o senhor estava inspirado. Não, eu estava iluminado. Inspirados são os autores bíblicos. Deus os inspirou para que eles pudessem escrever. Todos nós hoje somos iluminados para entender a revelação de Deus. Nós somos iluminados. Hoje quem veio à escola bíblica dominical viu a professora Viviane dando uma aula extraordinária, falando sobre a experiência de Lia, falando sobre o foco dela, falando sobre a transformação. Ela estava aqui, a professora Viviane,
iluminada por Deus, revelando para a gente, trazendo para a gente uma reflexão sobre a inspiração de Deus do texto que ela leu. Então há uma diferença entre inspiração e iluminação. Então ele está descartando, dizendo: na inspiração não há vontade humana. Eu gostaria de acrescentar mais uma coisa à Bíblia Sagrada. Céus, Deus está dizendo: não, só quem foi inspirado por mim. Eu gostaria de colocar mais uma carta de Celso a Stefano. Posso colocar? Não, só quem foi inspirado por Deus escreveu as Escrituras Sagradas. Nós hoje todos somos iluminados. Mas e a vontade? Qual é a importância da vontade? Com a vontade nós decidimos o que nós queremos fazer. Isso mesmo. Não é à toa que algumas traduções diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aqueles que são tomados de vontade para o reino de Deus, essas pessoas, por causa desta vontade, elas começam a se manifestar, disponibilizando suas vidas para servirem ao Senhor. E Deus vai capacitando a luz que a pessoa se coloca disponível para o reino de Deus. Isso mesmo. Quantos rapazes, quantas moças chegaram aqui e as vozes eram terríveis, e eles disseram: eu quero servir ao Senhor, e eles se colocaram à disposição por causa da vontade. Quantos chegaram aqui e se colocaram à disposição para serem professores? Quantas pessoas eu já sondei para exercerem determinado cargo na igreja, e essa pessoa disse: pastor, eu não tenho condições. O que Deus está querendo é gente que tem ou tenha vontade. Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou usar você. Ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua, eu tenho limitações, eu tenho dificuldades. E Deus disse: você quer ou não quer ser usado? Eu não estou perguntando se você é um grande orador. Eu não estou perguntando se você é um estrategista militar. Eu não estou perguntando se você está acostumado a trabalhar com uma certa logística para atravessar o deserto. Nada disso eu estou perguntando. Estou perguntando se você tem vontade de fazer o que eu quero para você. Deus precisa de pessoas que tenham vontade. A vontade, ela é fundamental porque quando Deus criou o homem e a mulher, evidentemente, deu a eles livre arbítrio, para que ele e ela pudessem ter vontades. Pastor, a Bíblia fala de pessoas que tiveram vontades diferentes da vontade de Deus, evidentemente, e Deus retirou-lhes o suporte, porque a vontade era pessoal. Por exemplo, Jonas. Pensemos em Jonas. Deus disse a Jonas: Jonas, eu tenho a minha vontade, eu gostaria que você fosse até Nínive, e eu gostaria que você chegasse a Nínive, você pregasse a eles a conversão daquela população, daquela nação. E Jonas disse: não vou não. Isso é vontade também. É vontade própria. Vontade de não fazer o que Deus está mandando fazer. Jonas disse: eu não vou. E Deus disse: problema seu. E ele fugiu, foi para Jope, e Deus deixou. E ele entrou no navio, e Deus deixou, era a vontade de Jonas. E veio uma grande tempestade no mar, e Deus deixou. E os marinheiros, os marujos que estavam dentro do navio, disseram: esse camarada é o responsável por tudo que está acontecendo aqui, vamos jogar esse camarada no mar. E Deus deixou, porque era a vontade dele. Quando você decide exercer a sua vontade, e essa vontade não está em sintonia com a vontade de Deus, você assume toda a responsabilidade. Isso mesmo, você assume toda a responsabilidade. Mas Jonas era capaz? Era. Jonas era inteligente? Era. Mas o exercício da sua própria vontade, ele é responsável.
Toda vez que Deus tem um projeto de vida para você, e você quer exercer o projeto da sua própria vontade, ignorando a vontade de Deus, você assume a responsabilidade, e provavelmente o resultado vai ser ruim. Ah, pastor, mas eu sou o filho amado de Deus. Você é, mas eu conheço um que ele disse aqui, Pedro está escrevendo, dizendo que esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ele está indo para a cruz, ele está no monte orando, o suor está vertendo-se em sangue, e ele está ali numa grande luta, e ele diz que não se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. Para quem quer fazer a vontade de Deus, é preciso entender que a sua vontade, ela é importante, mas ela não pode ser contrária à vontade de Deus. Eu gosto de contar, quando a primeira igreja batista de Petrópolis firmou o convite, enviou a carta me convidando para vir para cá. Eu era pastor da primeira igreja batista de Cabo Frio. Eu acordava de manhã, ia ver o sol nascer, depois eu corria, ia até o forte, mergulhava, vinha nadando até o posto 2, ia para casa, tomava banho, tomava café, ia para o estúdio da rádio, fazia um programa ao vivo, voltava para a igreja, depois ia almoçar. De tardinha, a juventude se reunia em frente à igreja e gritava: vamos embora, pastor. Uns iam pegar surf, outros iam jogar futebol de areia, outros iam jogar voleibol. E aí eu saía, ia com eles para a praia todos os dias de tardinha. E aí veio o convite da igreja de Petrópolis. E aí eu cantei aquele corinho: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não vou. O que eu vou fazer lá no alto do morro? Aquele lugar frio. Está tão bom aqui, Deus, eu quero ficar aqui. Mas não era mais a vontade de Deus que eu fosse pastor da primeira igreja batista de Cabo Frio. Era a minha vontade. Era tão bom. A programação da igreja, as programações eram assim: olha, tem um passeio com as mulheres da igreja na Ilha do Papagaio. Vamos para lá. Ó, pescaria em alto mar com os homens da igreja. Vamos. Era a programação da igreja. Churrasco com a juventude na praia do Sudoeste. Vamos. Gente, era tanta coisa difícil para fazer. Vocês nem acreditam. E a minha vontade era ficar lá. E eu disse para Deus: Deus, eu estou feliz aqui. Eu vou ficar aqui. Vim aqui para pregar, dizer não a uma igreja. Na volta o carro bateu o motor. Não consegui chegar para o culto domingo à noite na igreja de Cabo Frio. Deu tudo errado, era uma noite de batismos, eu não consegui chegar. Deus estava dizendo: você quer exercer sua vontade? Exerça por você mesmo. Isso no domingo. Na quarta-feira seguinte, na segunda-feira de manhã, estava sem carro, bateu o motor do carro, o carro ficou em Rio Bonito. E aí de manhã peguei a Kombi da igreja, saí com a Kombi da igreja, num cruzamento acertei um carro 0 quilômetro com 300 quilômetros rodados só. Lá fui eu para Fiat Burley, pagar um prejuízo na época de 7.800 cruzados. Deus estava dizendo: você quer exercer a sua vontade ficando aqui? Eu não protejo mais você. Você não estará coberto sobre a minha proteção. Se você quer exercer sua vontade, você pode exercer a sua vontade. Isso na segunda. Na quarta-feira, eu estava pregando sobre amar o próximo, não é isso? Amar o inimigo, orar por aqueles que estão te perseguindo, falar bem daqueles que falam mal. Quando eu terminei o culto e eu fui para a porta despedir, olhei a casa pastoral, que é do outro lado da rua, e a porta estava arrombada. E aí eu falei: eu acho que arrombaram. Perguntei: deixou a porta aberta? Não, arrombaram a porta da casa. E a igreja correu lá e chegou lá, eles tinham levado todas as roupas, o guarda-roupa inteiro do Mateus. Levaram um videocassete que eu comprei em 3 vezes para pagar sem entrada, não tinha pago nenhuma, tive que pagar 3 vezes sem ter videocassete na época. E levaram uma série de coisas que estavam dentro
série que estava dentro de casa. Deus estava dizendo: você quer exercer sua vontade, você pode ficar aqui, mas não conte com a minha proteção. E aí, quando foi todo mundo embora, e eu disse para Deus: Deus, pode parar, eu vou. Nunca mais aconteceu nada. Em 3 dias de desgraça, no domingo, segunda e na quarta. O que ele está dizendo é que a nossa vontade, ela é dada, a possibilidade de escolha é dada por Deus, e nós podemos escolher, mas a proteção de Deus dá à medida que a nossa vontade está em sintonia com a vontade dele. A segunda palavra é determinação. Eu sinto vontade. Passagem do ano, a pessoa diga assim: esse ano, Deus, se o Senhor permitir, eu vou fazer isso, eu vou ser assim, eu vou ser melhor, o Senhor vai ver só a bênção que eu vou ser. Que vontade extraordinária. Mas sem determinação, essa vontade logo, logo vai passar. É preciso que você, enquanto exerce a vontade, você tenha determinação, você continue servindo ao Senhor, que cada amanhecer se revele como um dia oportuno para você dar continuidade ao propósito do seu coração. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, não é isso? Pela transformação da vossa mente. E é lá, e mais adiante ele vai encerrar dizendo: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto eu tenho esta vontade movida por Deus, ou movida até por questões pessoais, essa vontade, no meio da determinação, ela tem que se encaixar, que é a sintonia, lá adiante com a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? Eu só vou descobrir enquanto eu estiver orando. O que é que Deus, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu só vou descobrir em comunhão com Deus. E Ele vai alimentando esse relacionamento, Ele vai dando suporte a esse relacionamento, Ele vai abençoando esse relacionamento, porque a sua vontade está em sintonia com a vontade dEle. Jesus está orando e Jesus está no monte dizendo: passa de mim, Pai, se possível for, passa de mim esta coisa, essa perseguição, essa morte, passa de mim, de eu abandonar o propósito que eu tenho no meu coração. Jesus: todavia, não se cumpra a minha, mas a tua vontade. Destituir-nos da nossa vontade é uma das coisas mais difíceis, porque a gente tem que abrir mão, porque se ela não é compatível com a vontade de Deus, a gente tem que deixar a vontade da gente de lado, ou para depois, dependendo da circunstância, para a gente viver a vontade de Deus. É difícil, pastor, eu sei disso, mas para isso fomos chamados, para que pudéssemos viver a vontade nossa, com determinação e em sintonia com a vontade de Deus. Então ele cita, quando ele vai falar dessa revelação, ele diz assim: porque nós não trouxemos nenhuma revelação pela vontade humana, mas Deus mesmo honrou Jesus quando viu Jesus sendo batizado e disse: esse é o meu filho, em quem eu sinto prazer. Ou seja, a minha vontade está se realizando nele. Eu tenho 38 anos de ministério pastoral. Não parece, porque eu tenho uma aparência muito jovem, você talvez não acredite nisso, que eu tenho 38 anos de ministério pastoral. Mas na verdade, quando Deus me chamou em 1980, Ele não perguntou o que eu queria. Ele não disse para mim: ô Celso, coloca na mesa tudo o que você quer. Senhor, meu projeto é esse, eu trabalho nisso, eu estou estudando nisso, e eu quero dizer para o Senhor que eu vou fazer isso, eu vou ser assim. Ele não perguntou nada disso. Ele disse: Celso, eu estou vocacionando você. E um pastor amigo meu diz que Deus vocaciona, porque se ele perguntasse, ninguém iria querer.
Celso, você quer ser pastor? Não. Não. Senhor, não tem feriado, não tem madrugada, não tem programação individual que você possa dizer, eu vou exercer, e de repente aparece uma atividade. Não tem sábado, não tem domingo. Você sempre está envolvido com o ministério pastoral o tempo todo. Quando o banco fecha sexta-feira, o gerente vira para as outras pessoas e diz assim, até segunda-feira. Quando Deus vocaciona, Ele diz, 24 horas por dia, todos os dias, e está acabado. É isso que Pedro está dizendo. Deus sente prazer quando ele percebe que Ele é prioridade na sua vida. Quando Ele percebe, Ele vai te abençoar. Não é porque você é inteligente, não é porque você é versátil, não é porque você é bonito, não é porque você vem de uma família influente. Nada disso faz importância para Deus. Nós estamos vivendo uma geração que está muito preocupada com a aparência. Até as igrejas estão mais voltadas para a aparência, as programações voltadas para a aparência. Há um escritor chamado Juan Carlos Ortiz, ele é autor de um livro que tem em português, O Discípulo. E ele diz que esses penduricários, essas coisas, não têm nenhuma importância no reino de Deus. Quem diz isso é Juan Carlos Ortiz. E ele diz que a árvore tem que dar fruto. Não importa qual seja, diz ele, a árvore frutífera tem que dar fruto para o reino de Deus. Porque se Deus estivesse, ele é quem diz isso, se Deus estivesse preocupado com a aparência, Deus iria amar a árvore de Natal. Você já viu a árvore de Natal? Tem luzinha, tem pisca-pisca, tem bolinha colorida, tem tanta coisa linda, não é isso? Cada coisa fantástica, e diz Ortiz, mas ela não dá um fruto sequer. Nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas estão preocupadas com a aparência, de enfeitarem. Irmãos, nós somos chamados para dar frutos no reino de Deus. Deus não está preocupado com a sua aparência. Fazia faculdade de engenharia, fui sentar na classe de um professor semi-analfabeto na escola bíblica dominical. E cheguei lá, sentei-me, e aquele homem não tinha concluído o primário. E eu fiquei olhando, pensei, o que esse cara tem para me ensinar? Ele não estudou nem o primário. Mas aquele homem sentado, a gente perguntava alguma coisa a ele, e ele dizia assim, abre aí Gênesis 3:9. Aí a gente corria para abrir, ele recitava o texto. Quando a gente achava, ele já recitava o texto. E a gente perguntava, ele dizia, abre aí João capítulo 14. Aí a gente corria para abrir o texto, para ler, e ele ia lá e recitava o texto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E ele o tempo todo na escola dominical, sem abrir as escrituras sagradas, aquele homem que não tinha concluído o primário, a cabeça dele, a palavra de Deus estava ali o tempo todo. Eu, aluno de engenharia, olhei para aquele homem e disse, um dia eu vou ser assim. Eu quero ser assim. Vontade. Como pode um homem que não tem o primário ter memorizado os textos das escrituras sagradas? Vontade. 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 O reino de Deus não está precisando de árvore de Natal. Quantos crentes são árvores de Natal? Enfeitados, pisca-pisca, bolas coloridas, e aparecem às vezes uma vez por ano só também na igreja. Deus está querendo árvores de verdade, que deem frutos, frutos para o reino de Deus. Deus quer gente que tenha vontade, gente que tenha determinação, e gente que esteja em sintonia com a vontade de Deus. Pegue tudo que você tem,
Coloque sobre a mesa toda a sua vontade. Verifique se você está determinado. Mas antes, não se esqueça, se a sua vontade está em sintonia com a vontade de Deus. Pense nisto.